Um absurdo internacional. Daniela Lima corretamente aborda o assunto de Eduardo Bolsonaro em conluio com Donald Trump. Ela falou sobre isso no portal UOL, para que todos entendam. Quem vai contar essa história pra gente é o Pedro Zambarda, aqui no plantão do Meteoro. Vamos lá, Eduardo Bolsonaro, que, vamos e convenhamos, foi um dos, se não o assunto da semana, né? A condenação de Eduardo Bolsonaro pela primeira turma do STF por coação no curso do processo. Que eu tava até entrevistando, Sofia, vai sair daqui a algumas semanas, né? Não é nesse final de semana, é no outro. Mas o jurista Pedro Serrano, que é um garantista, ele tava me contando que ele achou a pena do STF com o Eduardo muito leve. Que ele tinha Sendo que ele é um criticado mais. garantista. E ele é um garantista. Ele acha que se fosse nos Estados Unidos, o Eduardo tava preso pela vida toda, assim, ó. Coação no curso do processo, traição à pátria, são coisas muito pesadas. E é justamente o que a Dani fala nesse recorte aqui. Vamos ver juntos. E vamos reagindo. A fala do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, porque este é o homem Lá no que G7, tá, gente? tem o maior aparato de inteligência institucional à sua disposição no mundo, talvez só com duas nações correndo na mesma raia que ele, ou um pouco adiante, China e Rússia. Vamos ver então qual é o nível de informação que chega ao homem que tem o segundo maior arsenal nuclear do planeta. Vamos ver. I spent a lot of time with him, actually, and it's become a little rough country, right? Politically, it's been a little dangerous politically. You're talking about Brazil. Yeah. It's been nasty. I hear they arrested somebody that's running for office today. I found that out after we left. I just said goodbye to him, and I heard that they arrested the Bolsonaro Jr. He was doing well in the polls, and they arrested him because he made a statement in Texas. They arrested him, or they want to arrest him. They have something out for his arrest. No, they play pretty tough, but nobody plays tougher than the United States. Look, our elections are totally rigged. We have rigged elections. Esse é o nível de informação que tem o presidente dos Estados Unidos sobre a família que clama, reivindica ter um acesso privilegiadíssimo a ele. Ele não sabe o nome do filho que recebeu no gabinete, em seu gabinete, no Salão Oval, na Casa Branca. Ele recebeu o Flávio e o Eduardo, e ele conseguiu criar um Bolsonaro Júnior. Isso não é um mero erro ou uma confusão. Este é o presidente dos Estados Unidos. É o presidente dos Estados Unidos mais mal avaliado em muito tempo, não só dentro do próprio país, como no globo, no mundo. E é o presidente dos Estados Unidos que tem utilizado o poderio comercial e bélico dos americanos para poder assacar, né, nações que desafiem de alguma forma os planos dele, em especial que não tratem os Estados Unidos como o único e principal destino dos negócios a serem travados no mundo, que acreditem no mundo multipolar, no mundo multilateral. Então, quando o Trump faz o que ele fez, ele está espalhando desinformação, mentira, falsidade para o mundo inteiro. Bolsonaro Júnior não existe, ninguém foi preso ontem, e nem Eduardo Bolsonaro, sendo muito benéfica com o desentendimento do presidente dos Estados Unidos, está condenado pelo Supremo Tribunal Federal porque fez um pronunciamento no teto. Eu diria um pouquinho mais do que a Dani. Não é só que ele confundiu os filhos do Bolsonaro, tá, Sofia? Eu acho que ele confundiu o Jair Bolsonaro, que está preso de fato, com os filhos. O Bolsonaro Júnior são 3 pessoas em uma só. Pra você ver como o Trump leva a sério a família Bolsonaro. Ele tá, com perdão português, cagando pros Bolsonaros. É um bando de puxa-saco que ele não suporta. E eles concordam ideologicamente. Só que ele precisa gostar da pessoa, essa é a questão. Não. Donald Trump foi quem assinou a prova cabal do crime de Eduardo Bolsonaro. Ao anunciar as sanções, o tarifaço contra o Brasil, Trump cita Jair Messias Bolsonaro e seu julgamento no primeiro parágrafo. Foi ele quem assinou a prova cabal mais cristalina, evidente e incontestável
do lobby, do trabalho, de sabotagem da economia nacional. Se a intenção era essa ou não, não saberemos jamais, mas esse foi o resultado efetivo do que fez Eduardo Bolsonaro lá fora. O presidente dos Estados Unidos não se confunde, ele mente. O presidente dos Estados Unidos, ao dizer que o Brasil está se tornando um país arriscado politicamente, lança mais uma retórica, mais um argumento, um artifício que ele tem utilizado em maior ou menor grau para interferir em nações independentes. E aí, Sarza, quando isso acontece depois do que ele chama de uma longa conversa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para o mundo inteiro, na saída do G7, não tem mais como colocar panos quentes nem tratar como graça. O que ele está dizendo é que, os Estados Unidos não prestam para fazer eleição, ele ganhou a última. Né? Ele diz que as eleições dos Estados Unidos são totalmente fraudadas. Foi basicamente a retórica que tentou Jair Bolsonaro fazer aqui. Não deu certo, porque a nossa urna, 100%. Ninguém manuseia papel, ninguém conseguiu comprovar uma alegação de fraude. Não dando certo o ataque à eleição, tentou se replicar o 6 de janeiro aqui no Brasil, no dia 8. Lá, uma tentativa de impedir que Joe Biden tomasse posse. Lá, as pessoas foram julgadas e presas e condenadas, né? E depois foram anistiadas. Por quem? Por Trump. Aqui, as pessoas foram julgadas e presas e agora beneficiadas pela revisão do tamanho de seus crimes. Não dá para tratar o que fala o presidente dos Estados Unidos como bravata. Bravata deveria reconhecer que fez analistas que passaram dias dizendo que o presidente brasileiro ia ficar correndo atrás do Trump com o rabinho entre as pernas para pedir uma reunião. Não pediu, não foi atrás, pulou o Trump na primeira foto oficial do G1 e fez duras críticas em discurso público e nas conversas bilaterais que teve ao método que está impondo o presidente dos Estados Unidos, que é sim o método do medo. Quando não ameaça pela via do estrangulamento econômico, ameaça com bomba mesmo, como está vendo muito de perto o povo iraniano. Corajosa Dani de colar isso, hein? São poucas repórteres que a gente vê com essa contundência, com essa coragem de colocar os pingos nos is sobre a família Bolsonaro, né, Sofia? Sim, especialmente quando nós estamos falando da mídia hegemônica, né? É que falar esse tipo de coisa num Meteoro Brasil da vida, É mais fácil. ou mesmo quando você vai para outros veículos de esquerda, um Brasil de Fato, Carta Capital, DCM, Brasil 247, ok, você fala. Você falar isso no UOL já é um pouco diferente, né? E olha que o UOL ainda coloca ele tá um pouco mais progressista do que outros veículos da mídia hegemônica. Petrópolis! Desculpa. Saúde. Então, realmente, é uma fala corajosa e é uma fala que eu diria, Pedro, bastante acertada. Bastante Sim. acertada, porque uma das grandes dificuldades que a gente tem com líderes de extrema-direita é que a gente tá sempre naquele limiar entre levá-los a sério ou não. Porque muitas vezes eles são tão ridículos e às vezes são tão inábeis que a gente tem até dificuldade de levá-los a sério. Bolsonaro é um excelente exemplo disso. Mas a gente pode falar do Milley, a gente pode falar do próprio Trump, que volta e meia está em discussão a sanidade mental dele. A gente... e por aí vai, sabe? É uma coisa relativamente comum na extrema-direita você ter essas figuras que de tão bizarras, mas tão bizarras, parecem até uns palhaços. Desculpa, mas a verdade é essa. E daí quando a gente começa a pegar nesse ponto, a gente começa a ter dificuldade de levar a sério. E daí precisa pegar e botar os pés no chão de novo e dizer, olha, por mais ridícula que essa pessoa seja, por mais inábil que ela seja, ela tem muito poder e ela tem más intenções. E pessoas com más intenções e poder pode dar merda. Pode dar merda. No caso do Trump já tá dando. Tá dando bastante, né? E no caso do Bolsonaro, é só olhar pra pandemia e a gente vê o tamanho da merda que deu, né? Exatamente. Então, e
Olha a situação dos argentinos, gente. Eles estão comendo burrinhos. Burrinhos são para serem amigos, não comida. Tadinho dos burrinhos. Então, ela destacar isso, gente, levem o Trump a sério. Não dá pra considerar o que ele está falando como uma brincadeira. Cara, isso é essencial que seja dito. É essencial que seja dito. E eu fico um pouquinho feliz de ver que o Lula, pelo menos, não tá baixando a cabeça, né? Depois dessa fala aí que o Trump fez, o Lula deu uma réplica dizendo não se meta aqui no Brasil e vem aprender com as nossas eleições, que a gente, meio que deixando implícito, a gente faz eleições melhor que vocês, né? Então, isso é importante, mas que também não fique só no discurso. É isso. Mais alguma coisa, Pedro? Não, acho que é isso. Pessoal que tá assistindo ao vivo... Ah, não. Antes disso, deixa eu dar um recadinho pra vocês. O recadinho é sobre isso aqui, gente. O café do Meteoro. É excelente para tomar enquanto você está se informando, né? Você está se informando aqui com os nossos cortes, ou mesmo se você estiver assistindo outro, a gente não tem ciúmes não. Contanto que vocês estejam tomando aí, acompanhando com o café do Meteoro, né? Gente, café do Meteoro é um café delicioso, pontuação 84, né? Ou seja, um café especial. Acima de 80 já é café especial, gente. Então, vale a pena. E ele é aí um blend único, que traz, assim, as notas de chocolate ao leite e caramelo, né? Sabe aquele gostinho que fica no final? Então, gente, vocês não vão encontrar isso em outro lugar, a não ser na Vero Cafés. A Vero que já tem uma parceria de longa data aqui com o Meteoro, a gente sempre trazendo o plano anual deles, né? Aquele plano que você assina e recebe todo mês um café diferente. Sempre cafés especiais, nota acima de 80. Então, a Vero fez essa parceria conosco e está produzindo e vendendo aí com exclusividade o café do Meteoro. Vocês podem assinar o plano anual deles, todo mês um café diferente. Coloca lá o cupom METEORO que vocês vão levar aí vários brindes, entre eles o nosso café. Mas, Sofia, só o café de brinde? Não, leva também um caramelice, um chocolatudo, um fruitíssimo, ou seja, vocês recebem 4 cafés de brinde já no primeiro mês. E também uma prensa francesa e um guia de preparo para se você precisar de uma ajudinha para lidar com esses cafés deliciosos. Ou então, se você tiver outra ideia, não, eu quero só o café do Meteoro. Ok, você pode levar só o café do Meteoro, mas aí eu vou dizer para vocês, é uma tiragem limitada e a gente já vendeu mais da metade. Então, eu, se fosse vocês, já levava vários de uma vez só, que daí acabou, não vai ficar sem, vai ter outro. E quanto mais você comprar, maior desconto. Coloca o cupom METEORO1 na compra de um café do Meteoro, 10% de desconto. Comprou 2, coloca o cupom METEORO2, 20% de desconto. Desculpa, 15% de desconto. Comprou 3, aí sim, 20% de desconto com o cupom METEORO3. Comprou 4, Sofia, entendi, é 25% de desconto. Não, você leva um a mais. Comprou 4, leva 5. Então, é aí só colocar o cupom METEORO4. Então, gente, vai lá e aproveita que daqui a pouco acaba. Pessoal que está assistindo a live, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias no Plantão do Meteoro.